Fala, papai! E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui no canal do Joel, com a Adri Santos. Então, esse episódio vai ser um episódio parecido com o episódio 3 que nós temos aqui, onde se chamava O Povo Quer Saber, que eu invadia o set de gravação. Vocês podem conferir lá para você que ainda não assistiu. Coisas que o povo quer saber, causos que não só eu tenho curiosidade, mas também que muita gente tem curiosidade. E esse vai se chamar Papai Responde. Então a gente vai ver aí uma série de perguntas de alguns torcedores aí que têm curiosidade em saber. E se você também quiser saber, manda um direct. Não é direct, Joel, que se fala? Direct? Direct. Speak like a gringo. Arrasou. Para @canal do Joel Oficial ou para o meu @adrisantos10 com Y, né? Tá aqui aparecendo para você. Deixa lá seus comentários ou aqui no chat do YouTube, tá bom? E a gente vai ficar de olho nas suas perguntas, tá? Tudo certo, papai? Vamos responder as perguntas? Tudo certo. Quero agradecer mais uma vez o nosso público, as pessoas que vêm nos acompanhando. E quero falar também que essa é a parte que eu mais gosto do nosso programa, disso que nós estamos criando, porque eu gosto de responder as perguntas daquilo diretamente que o torcedor quer saber, que o nosso público quer saber, que às vezes a gente fala alguma coisa, mas não chega ao ponto daquilo que ele se interessa mais. Então, é um prazer muito grande. Vamos lá, Adriano. Coloca aí a primeira pergunta. Fala, Joel. Aí quem fala é Luiz Felipe, vascaíno. Uma das primeiras lembranças que eu tenho do futebol é de ir com meu pai para o Maracanã, em 1993, para assistir Vasco e Fluminense 0x0, Vasco bicampeão carioca. Queria que você falasse um pouco mais sobre como foi esse primeiro título do Vasco, pós Roberto Dinamite, com um time recheado de garotos. Valeu! Tá aí a pergunta do Luiz Felipe, vascaíno, e quando ele diz essa equipe recheada de garotos comandadas por você, né, papai? Então, vamos responder a pergunta do Luiz Felipe? Vamos lá, Luiz Felipe. Bela pergunta e num momento muito importante, aquele que o Vasco estava passando, e nós ganhamos, na realidade, 2 títulos seguidos, título de 92 e 93, onde nós fizemos uma mudança da equipe. E essa mudança, naquela época, né, nós tínhamos muitos bons jogadores dentro do plantel. E já começaram a ser promovidos outros jogadores, e com isso nós criamos uma nova equipe. Aquele jogo foi um jogo muito difícil, um jogo onde eu fiz uma mudança tática, eu lá em São Januário eu fiz de tudo para esconder essa escalação, porque na realidade eu botei 3 zagueiros. E eu não queria mostrar para a imprensa que nós íamos entrar com 3 zagueiros, porque o Fluminense tinha um ataque muito alto na frente e jogava muito com bola alta dentro da área. E eu tive que fazer essa mudança por questão tática. E eu não quis mostrar o fator surpresa. E olha, faz tempo, mas eu não sei se eu me lembro muito bem, eu acho que o Bismarck perdeu um pênalti nesse jogo. O empate já era nosso, para botar a vantagem dentro da partida, e com isso a vitória seria praticamente certa. Aquele foi um ano dourado, um ano que o Vasco vinha renovando a equipe desde 86 a 87, fez boas equipes, 86, quando entrei em 86, dali para lá nós começamos a fazer grande equipe. E no ano anterior, e no ano após esse título, eu saí do Vasco e veio o Denner e veio o Ricardo. E com isso o Vasco parece que foi o Jair Pereira. O Jair Pereira entrou no meu lugar e o Vasco foi tricampeão direto. Quer dizer, foram anos dourados para o Vasco. O Vasco tinha uma grande equipe no momento, realmente ela era a melhor do Rio naquela época. E o título foi merecido, que nós vimos numa sequência de título muito grande. Relembrar é viver. Ok, tá aí, tá respondido. Obrigada, Luiz Felipe. Vamos para a próxima pergunta? Fala, Papai Joel. Agora uma dúvida aqui que todo tricolor tem. O que aconteceu naquela semifinal de 95 contra o Santos? Não é possível que, aquele time que estava voando do Campeonato Carioca fez aqui um partidaço no Maracanã e entregou lá contra o Santos. Aconteceu alguma coisa no vestiário, algum problema ali de caixinha de premiação, alguma coisa? Conta aí pra gente. Valeu! Joel, muito boa essa pergunta do Rafael Augusto, que é tricolor.
porque esse ano, inclusive, em 2020, a gente está fazendo 25 anos do Gol de Barriga, né, onde ele menciona aqui que foi o super time que tinha. E para quem não sabe, né, para relembrar aqui, o Joel bateu na trave de ser campeão brasileiro naquele ano. Então, na semifinal, né, você teve o jogo de ida, Fluminense com o Santos, de 4-1, e no jogo de volta, que é a dúvida dele, que foi 5-2, que nem foi na Vila Belmiro, foi no Pacaembu, né? De qualquer maneira, o Santos perdeu, tá, gente? Só para deixar claro, depois quem foi campeão brasileiro foi o Botafogo de Túlio Maravilha, mas tá aí uma curiosidade que ele quer saber, realmente, o que aconteceu? Houve algum problema de vestiário? O que aconteceu nessa semifinal aí? Fala, Rafael. Essa pergunta é muito importante dentro da minha carreira, e essa é uma das derrotas que eu cito até hoje, ficaram marcadas dentro da minha vida. Porque foi um ano que estava representou muito para mim, que nós tínhamos ganho o Campeonato Carioca, e entramos no Campeonato Brasileiro como uma zebra. Porque as pessoas achavam que o nosso time não tinha condições de chegar, e nós chegamos. E fomos até a semifinal, fizemos um jogo aqui no Maracanã brilhante, principalmente no segundo tempo, numa mexida que foi feita, que eu botei o Leonardo. Nós viramos um jogo de 1-0 para 4-1, e quando nós fomos para São Paulo, nós perdemos. Aquela ali deu tudo errado, cara. Desde a época que nós saímos do Maracanã. Vou começar a falar para você. Nós voltamos para o hotel, que nós íamos ficar concentrados, e íamos almoçar no hotel. Mas só que o hotel era muito tarde, não tinha comida. Então, o que aconteceu? Foi dada uma ideia, e aí eu fui enganado que nem um garotinho novo, ali faltou experiência, não sei se é o jogo, a emoção, muita gente, de nós irmos jantar no Porcão. Isso já era tarde, já era para lá de meia-noite. E nós fomos no Porcão. Você sabe que toda notícia de futebol não se guarda segredos. E os torcedores souberam que nós íamos para o Porcão. Para que aconteceu aquilo? Quando nós chegamos no Porcão para jantar, o Porcão era uma festa tricolor. E cantando hino, e falando que era campeão, aquelas coisas todas, porque realmente estava com pinta de campeão. E nós saímos de lá, mais ou menos às 2h30, 3h. Vou te dizer, os jogadores e eu também, nós voltamos todo para o hotel, não faltou ninguém não, que eu fiz a guarda para ver que todo mundo tinha chegado. Nós chegamos, mas nós perdemos a concentração. Fora isso, gravaram aquilo que nós estávamos fazendo, a festa que nós fizemos, e enviaram lá para o time do Santos, lá em São Paulo. Você sabe que quem mostrou essa cena daquilo que nós estávamos fazendo foi o senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que cobrou dos jogadores a postura melhor, um jogo dentro de casa, e que eles precisavam vencer. Praticamente o título era perdido, a gente estava com praticamente 3 gols de diferença, e era impossível a gente ir impossível. Futebol não existe impossível, existe quase impossível. E aí, rapaz, olha, você sabe que eu fui para a concentração, nós fomos saindo daqui, fomos para São Paulo, fui para o hotel. Parece que eu estava adivinhando que ia acontecer alguma coisa. Eu perdi o Sorley, faltando 1 minuto para terminar o jogo. O Sorley fez uma falta absurda. Eu fui obrigado a mexer no time. Eu estava entre botar o Norberto e o Alê. Aquilo me deixou de cabeça em pé. Meu pai foi para São Paulo comigo. Eu levei meu pai. Não dormi a noite toda. Não dormi. E eu escolhi o Alê. E não estou querendo botar a culpa em ninguém ou passar responsabilidade. Não é nada disso, né? Mas foi um dia com tudo errado. Cara, as coisas que aconteceram, eu nunca vi dentro da minha carreira dentro do futebol em 50 anos. Foi tudo errado. E olha, quando começou o jogo, nós perdemos um dos gols mais feitos do mundo. Acho que foi com o Renato, não me lembro. Não me lembro com quem foi. Mas, resumindo isso tudo, começamos a errar aqui no Rio de Janeiro e fomos acabar de errar lá em São Paulo. E eu posso falar mais uma coisa, não desmerecendo o título do Botafogo, nós tínhamos, como a equipe estava, nós tínhamos muitas condições de sair campeão brasileiro.
E essa época, como eu tinha sido campeão carioca, eu estava para ser campeão brasileiro, eu estava sendo cobiçado, já indicado para ser técnico da seleção brasileira. Quer dizer, a oportunidade na seleção brasileira não acontece todo dia. Você veja como com esse momento de 95 me marcou. É uma das grandes tristezas, apesar que eu já tive muita alegria, que eu tenho dentro do futebol. Infelizmente, esse jogo ficou marcado dentro da minha vida, ficou marcado dentro do meu coração. E é uma pena, futebol. E futebol, você tem que ter sempre um fator surpresa. Pode falar. Teve alguma confusão com o Renato Gaúcho nisso aí que você falou que teve... Não, Vocês fizeram uma comemoração? Não teve confusão nenhuma, cara. Não houve nada. Nós não tínhamos local para jantar. E como nós dois fazíamos propaganda, foi insinuado da gente ir comer no Porcão. E nós fomos. E com isso, pô, você sabe como é comer num restaurante igual ao Porcão, como é que as coisas ficam, né? Então, a gente pode dizer que, tipo, para os outros, pareciam que vocês estavam comemorando um jogo de 180 minutos em apenas 90, né? Porque era um jogo de 180 minutos. Com certeza parecia que a gente estava comemorando, mas não houve comemoração. Houve sim uma falta de informação da gente ir para um local que não era adequado naquele momento. Porque o jogo de 180 minutos é assim. É 180, você não acha que no 90 você já ganhou, você não ganhou. E nós não sabíamos que não tínhamos ganho. Mas, infelizmente, aconteceu, e você vê que isso está marcado, tem 25 anos e continua sendo marcado no torcedor, como foi marcado o título que nós ganhamos no Campeonato Carioca, é porque o torcedor, como eu também, nós estávamos numa expectativa de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque nós trabalhamos para isso. Nosso time era um time de muito trabalho, de muita determinação, muita aplicação. Houve um erro de tudo. Erro de comando meu, erro de escolha de lugar para jantar, erro de escolha da escalação do time. Eu não tenho bola de cristal, né? Eu sou um ser humano como outro qualquer. E, na realidade, nós erramos, infelizmente. Obrigada, Rafael Augusto, pela sua pergunta. Está aí sua resposta. Então, vamos para a próxima pergunta. Primeiramente, queria aproveitar a oportunidade e mandar aqui um grande abraço ao professor João Santana, nosso rei do Rio, campeão com o meu Botafogo em 2010 também. Agradeço por isso também, muito obrigado. Professor, é o seguinte, eu queria perguntar sobre como é, né? A sua relação com os jogadores, fora, né, das 4 linhas, fora dos gramados e durante os treinos. Se o senhor tinha algum tipo de relação mais pessoal com os jogadores, se o senhor tinha um contato extracampo mais forte, e em que medida isso é relevante para o desenvolvimento do trabalho de treinador, né? Em que medida isso atrai a confiança dos jogadores, em que medida isso ajuda no desenvolvimento do trabalho como um todo, né? E na resposta aí no quadro técnico daquilo que se espera, né, de retorno dos jogadores. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Tá aí o Eric Regis, e essa é uma pergunta que eu tenho certeza que o Papai Joel gosta de responder. Aqui, os nossos convidados, essa é a parte principal da nossa programação, principalmente, você veja, né, são perguntas particulares que nós temos que responder, porque fica na curiosidade do torcedor, fica na curiosidade do amigo, e isso é bom para todos. Eu não sei, o meu modo de lidar com os jogadores é um modo de muita amizade, principalmente no Botafogo. Foi bom você ser do Botafogo fazer essa pergunta, porque nós tínhamos no Botafogo, foi do primeiro título que nós conquistamos, nós tínhamos uma amizade tão grande, que nós ficávamos perguntando, principalmente eu, os filhos dele, que quando fazia aniversário. E nós tínhamos o hábito de o pai fazer a festa para o filho, mas era para o filho, não, era para nós, porque nós íamos nessas festas, com a família, claro. Então nós íamos com todo mundo, eles levavam a família dele, nós levávamos da nossa, e ali era um momento diferente para nós conversarmos e para nós termos um pouquinho mais de ser familiares dos jogadores. E eu frequentava a casa deles, sim. Frequentei a casa de muitos jogadores, e eles sempre que eles faziam algum tipo de atividade em casa,
ou na casa dos pais, ou coisa parecida, eles me convidavam. E quando eu tinha oportunidade, eu iria com o maior prazer. E sempre foi assim. Agora, um dos pontos principais que isso dava para nós, acima de tudo, uma questão mais de respeito, e as pessoas que eram junto do jogador, inclusive os filhos, né, o jogador gostava, porque eles gostavam muito de mim, e eles levavam muitos filhos para treinamento, essas coisas todas, e os filhos geralmente vinham brincar comigo. Então isso dava muita intimidade entre nós, eu frequentei muitas casas de jogadores, não só do Rio e outro aspecto, do Botafogo nem se fala. Nós começamos a treinar nesse ano, nós treinamos em Niterói, porque nós jogávamos num campo, num clube que disputou o Campeonato Carioca há muito tempo, não me lembro o nome dele agora, e nós concentrávamos lá. E era até engraçado, e quando nós saímos do Rio, quando nós íamos fazer camp, nós íamos para Juiz de Fora. E eu tinha uma mania, vou até rir sobre isso, que era o seguinte: nós íamos para a concentração, para fazer a pré-temporada, e tinha os jogadores gordinhos que estavam fora do peso. E eu levava esses jogadores, mas eles sentavam num lugar diferente da mesa. Os jogadores mais antigos que me conhecia, vou contar uma história para vocês, pegavam esse jogador mais novo. E aí atiçava ele, falava: porra, cara tá aí, papai não tá aí não, pô. Ele não quer que tu come isso, come sim, cara, tu não tem vontade? O cara, eu tenho sim. Então, eu atrás do cara vendo, e os caras fingindo que eu não estava ali. O cara, é mesmo, eu vou comer mesmo. Pô, ele fica me proibindo de eu comer batata frita, só eu comer salada, fica me proibindo de eu comer isso, aquilo. Eu estou com vontade de comer, eu quero comer mesmo, cara. Por mais que você é o isso, você é o quê. Aí eu apareci atrás do jogador. Quando eu apareci atrás do jogador... E aí, a pegadinha do malandro. Era um Deus nos acuda. Eu já separava ele e falava: então amanhã, ali depois do treinamento todinho, você vai dar mais 10 voltas no campo para perder esse quilinho que você tinha. Mas era um modo de brincadeira, porque na concentração ficava muito chata. E isso fazia com que nós se gostássemos mais ainda. Mas uma coisa que você sempre diz mesmo em relação a isso que você está falando, né? Quer ser jogador? Não pode ser gorda, não pode ter bunda grande, que não sei o quê. Você é todo não sou eu que quero, não. Todo esporte, Adri, você segue uma linha de peso no boxe, no MMA. Aquelas meninas... aquelas meninas que saltam, que pulam, esse negócio todo. Ginástica, aquelas coisas todas. Tem que manter uma linha de peso. Os próprios automobilistas, eles seguem uma linha para o carro não ficar mais pesado, para não queimar mais gasolina. Não sou eu que quero, não. É o próprio esporte que pede isso. Como é que você vai entrar com um time? Vou te dizer o seguinte: você entra com um time com 1 quilo a mais, todo mundo. Se for com 11 jogadores 1 quilo a mais, teu time vai levar mais 11 quilos, cara, fora os reservas. Imagina o teu time correndo com 11 quilos a mais e o outro time todo sequinho. Você acha que... E vai queimar mais o quê? Vai queimar mais energia, vai queimar mais oxigênio, vai acelerar mais o coração. Vou te dar um exemplo, não é só nas pessoas, não. Na Europa, você que viajou bastante... Não, tá bom, não vou falar na Europa, não. Vou falar no avião. Você tem quantos quilos para você colocar de peso no avião? É verdade, tem um limite. 23, 32, uma coisa assim. 22. Vamos dizer que você tem 20 quilos. Se você entrar com 25, você vai pagar excesso. Por que você vai pagar excesso? Porque o avião vai queimar muito mais combustível. Mas jogador, a gente... Olha, a obediência tem que começar em todos os aspectos, no peso, no treinamento, na hora de chegar, na hora de se comportar. Isso você tem que seguir uma regra, porque senão você não chega a lugar nenhum. Quem quer ser vencedor tem que ter regras. E eu fui num país que teve regras, que me ensinaram a ter mais regras ainda, e depois eu vi que eu estava certo em tudo aquilo que eu fiz. A gente estava comentando isso aqui antes, um pouquinho de você entrar aqui, né? Desses países que você passou, Japão com relação ao horário, África com relação, né? Enfim. Não, eu fui trabalhar na África, aí era uma coisa diferente. Aí eu botava,
os jogos para eles comerem, um exemplo, bife, que nem no Brasil, bife, purê de batata, feijão, arroz, salada, essas coisas todas. Os caras não comiam. Eles não comiam. Mas olha, peraí, papai, não conta não, porque em breve a gente vai fazer um episódio só sobre a África do Sul aqui, tá bom? Ok, baby. Vamos lá. Então, olha, Eric Regis, botafoguense, provavelmente, e o título que você relembrou aí, o primeiro do Botafogo, que foi em 1997, né? Foi 97, sim. Gol do isso Dimba, mesmo. que era o reserva. Como sempre, eu tive um Dimba. reserva. E depois, em 2010, eu tive outro jogador que fazia o gol, era o Caio. Aliás, o Dimba, em breve aqui no nosso canal também, viu? Tá sempre acompanhando a Não, gente nós vamos aí. entrevistar o pessoal do Botafogo, de todos os clubes, do Fluminense, do Vasco. Nós vamos atrás deles todos. Claro, papai, com E certeza. do Vamos mandar um Flamengo beijo pro também. Dimba também. Com certeza, né? Por favor. Então, obrigada, Eric Regis, pela sua pergunta. Obrigada, Eric, um papai. abraço e obrigado. Vocês são sempre fundamentais em tudo aquilo que vocês querem saber e eu vou estar aqui sempre para responder vocês. Futuramente, venha com outras perguntas. Próxima pergunta. Papai Joel, sou Amir, sou aqui um grande fã do seu trabalho, obviamente quem não é, né? Papai Joel já deu título para todo carioca, então quem não é fã do Joel? Joel, eu tenho duas perguntas para te fazer. Na verdade, as duas são do mesmo momento da sua carreira, que é a sua época na África do Sul. Minha primeira é a seguinte: como é que fazia para convocar os caras da África do Sul? Você tinha que ver todos os jogos do campeonato do Sul-Africanão? Você tinha que ver todo mundo jogar? Ou você ia mais pelos mais populares? Alguém te dava uma indicação? Como é que funcionava isso? A minha segunda pergunta é ainda sobre sua época na África do Sul, que é o seguinte: todo mundo já ouviu aquele ditado de que jogador africano não tem tanta noção tática, eles não têm tanto de tática, é muito mais o talento, a vontade. Como é que é isso? Como é que você se sentiu lá? Foi muito difícil explicar para eles a tática ou eles já manjavam bastante? Valeu, Joel, um abração. Tá aí a pergunta do Amir Lopes. Já começou bem, né? Quem não é fã do Papai Joel, isso é verdade. E em breve um episódio exclusivo só da África do Sul, tá? É com você, papai. Olha, Mir, nós na África do Sul, nós íamos todo dia, porque tinha jogos que passavam na televisão e outros jogos nós íamos nos campos assistirem os jogos. E com isso nós fazíamos, todos os jogos nós fazíamos uma pré-lista. E os dias que nós íamos na federação, eu e o professor Jairo e o nosso preparador físico, nós íamos separando os nomes dentro daquilo que os jogadores produziam, e inclusive jogadores que jogavam no exterior, na Inglaterra, ou melhor, desculpa, na Europa de uma maneira geral, na Austrália tinha jogador da Austrália, em outros países ali. E nós reuníamos e todas as vezes nós íamos separando os nomes dentro daquilo que os jogadores iam produzindo, e aí nós fazíamos a seleção final com aqueles jogadores. O sul-africano, eles gostam muito de brasileiro, e com isso nós não tínhamos muita dificuldade de trabalhar com eles. Claro que o profissionalismo lá é muito diferente do profissionalismo daqui. Claro que os jogadores que jogavam na Europa, eles tinham uma obediência maior do que os jogadores locais. O futebol na África do Sul não é o primeiro esporte, é o segundo esporte. E é esporte que os sul-africanos eles frequentam muito, eles têm, cada um tem seu time, e todos esses movimentos que tem aqui no Brasil vêm de lá. Vou fazer alguns aqui que você não sabe, ó. Isso é de lá, de africano. E depois, futuramente, eu vou contar a história todinha da África do Sul. A minha chegada, a minha viagem, os jogos, os títulos que eu tive lá, e as viagens que eu fui para viajar da Europa, nós passamos 4 meses, essas coisas todas. E sobre os treinamentos, nós procurávamos não dificultar. Claro que o sul-africano eram jogadores muito talentosos, mas era uma coisa engraçada na África do Sul. O africano do norte, da Nigéria, de Camarão, lá de cima, eu não sei porque eles são muito mais fortes do que os africanos da África do Sul. Os africanos da África do Sul não são jogadores grandes, são jogadores médios para pequenos. Mas tinha alguns talentosos, como
Eu me lembro mais dele, que o nome que ficou gravado aqui, chamado Shabalala. 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 E eles eram de uma alegria muito grande, muito grande, muito grande. E eles me tinham como uma pessoa especial para eles, porque, por sei lá, a terra do Mandela, essas coisas todas, que é outra história que vem no futuro, por lá eles terem sido muito sacrificados pelos brancos. E eu era uma pessoa muito simples para eles, nem acreditavam. Eles chegaram lá e tinham muita desconfiança. E no final, Adriano, o nosso convidado, eu sentava na mesa deles, faziam questão de eu sentar na mesa deles. E conversavam com eles lá, no meu inglês, no inglês dele, a gente colocava tudo. Please attend to me. You put the shampoo in the middle, from the front, from the behind. A gente se virava, cara, a gente se virava. Joel, Eu estava à preleção praticamente fazer uma confusão danada com eles. Joel, essa pergunta que ele fez, esse ditado de que o jogador africano não tem muita noção tática, mas tem talento e força de vontade, isso é verdade? Não, mito? porque eu treinava muita parte tática, como treinava aqui no Brasil. Eu fazia muito treinamento tático, muito. E não é só dentro de campo, como fora de campo, nos meus campos magnéticos. Eu mostrava para eles o que eu ia fazer e depois nós levávamos para dentro de campo. Nós concentrávamos muito, nós ficávamos muito juntos. Não só na África do Sul, como nos países dentro da África. Eu viajei a África toda. E nós conversávamos muito a parte tática, fazer jogada, essas coisas todas. Eu repetia demais, eu era muito repetitivo. Como tudo na vida é repetitivo. Se você não tiver repetição, você não faz, porque o jogador trabalha no emocional. E aquilo já tem que estar gravado na cabeça dele. Então as coisas têm que sair com naturalidade. Agora, claro que lá a parte tática lá era um pouco mais atrasada do que na Europa, vamos dizer aqui no Brasil. Mas lá passava jogo quinta e sexta da Europa, eles viam os jogos todos. E o trabalho era um trabalho muito intenso. Foi um trabalho árduo, mas bom de ser feito. Com alegria. Joel, deixa eu acrescentar uma pergunta aqui, né, já que o Amir Lopes, né, tá falando aqui da África, a gente vai ter um episódio sobre isso, mas depois você recebeu alguma proposta para voltar a treinar a África do Sul? Recebi por clubes. Recebi. Mas eu fiquei muito magoado, fiquei muito chateado. Não, e eu fui convidado para ver a Copa do Mundo. Eu fui convidado. Mas é o seguinte, cara, eu sou uma pessoa que, se fizer comigo, vai fazer uma vez só. Não tem volta. Não tem volta. Quando eu você não esperava de sair de lá, porque meu trabalho estava bem feito. Eu fiz um trabalho excelente nas Copas das Confederações. Eu perdi para o Brasil de 1-0 e perdi para a Espanha, que era o melhor time do mundo, de 3-2, cara, com todo mundo, com Xavi, com Iniesta, com todo mundo. Perdi na prorrogação e só Deus sabe como. Só Deus sabe como eles ganharam aquele jogo. Só Deus. Hoje não era para eu estar aqui, era para estar na Europa. Imagina eu ganhando da Espanha. Imagina eu empatando com o Brasil e indo para a prorrogação. Inclusive, eu mesma fiquei um pouco mais curiosa em te perguntar mais sobre essa proposta que você recebeu novamente sobre a África do Sul. Mas não quero que você responda agora. Tudo bem, vamos seguir, tá? E agradecer ao Amir Lopes. Amir, valeu, obrigado. Obrigada, eu gosto de falar sobre a África. Isso, em breve a gente vai ter um episódio e vai ser até cômico também, vocês sabem por quê, né? Ha! You tá de brinquedo de mim, cara? Look at another time. Próxima pergunta. Fala, Papai Joel. Eu, como flamenguista, fanático, não podia deixar de perguntar daquela eliminação pro América do México em 2008. Era uma situação assim que ninguém esperava, né? Flamengo campeão carioca. Você, acredito que estava num momento muito especial da tua carreira, estava para sair, para assumir a África do Sul no lugar do Parreira. E eu queria saber os bastidores, desde da vitória do Carioca, né? Do título do Carioca, até o jogo de quarta-feira. Como é que estava o vestiário também no intervalo, entendeu? Queria que você detalhasse assim, o máximo que você puder lembrar desses momentos, desde a vitória da conquista do título
até o fim do jogo, né? Porque era uma situação que ninguém esperava. O Flamengo estava com uma vantagem muito interessante, né? Tinha vencido de 4-2 lá, né? A passagem para as quartas de final, assim, era só esperar passar os 90 minutos, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Queria que você narrasse aí um pouco desses momentos. O Angelim chegou até a falar alguma coisa aí recentemente. E queria ouvir de você aí o que aconteceu naquela que talvez seja a pior eliminação, assim, acho que a mais dolorosa, assim, da história recente do Flamengo. Tá aí o Fábio Ribeiro, flamenguista, e essa é uma das perguntas assim que o Joel provavelmente vai responder aqui no canal, porque é uma coisa que ele não gosta muito de tocar nesse assunto, mas tá aí, papai, pergunta do Fábio Ribeiro sobre esse jogo de 2008, sobre a eliminação para a América do México. Fábio, a tua pergunta é muito boa, e essa é uma pergunta que nós vamos fazer em 2 capítulos. Nesse de hoje, eu vou responder só o momento do jogo, e você deixou uma coisa daí para mim, já pendurado, eu já sei o que é, que não sai da minha cabeça. Mas depois, e a Adriana está aí, não pode deixar eu esquecer, numa dessas histórias que eu conto, eu vou começar a contar lá na frente o que aconteceu desde o momento que eu comecei a ser sondado pela África do Sul. Nós concentramos. Olha, foi um dia altamente tumultuado. Nós saímos da concentração, né, na Barra da Tijuca, e você sabe como todo treinador, todo time tem uma mania. Nós víamos ali pelo Via da Barra, descíamos, viemos a Barra, São Conrado, Lagoa, Túnel, para chegar no Maracanã. Só que nós recebemos um aviso da polícia, do trânsito, que a Lagoa, ali da Barra até para chegar no Maracanã, estava muito tumultuado. E nós estávamos com os batedores, como nós sempre fomos para o Maracanã, com batedores. Então nós não fomos por ali, nós fomos pelo Alto da Boa Vista. Chegando no Alto da Boa Vista, na descida, nós tínhamos que descer ali numa comunidade que era do lado esquerdo, Borel? Acho que era Borel. Mas aí falaram para a gente não descermos pelo Borel, porque a rua Uruguai estava muito cheia. Mas aí, como nós avisamos, quando os batedores comunicaram, não sei com o que era o Flamengo que estava passando, ficou tudo tranquilo, nós descemos por ali. Nós chegamos no Maracanã, faltavam 20 minutos para começar o jogo, olha só. Uau! Nós chegamos, olha, cara, mudando de roupa todo mundo, uma correria danada, tudo errado. Mas, porra, nós tínhamos muita vantagem, cara. O Maracanã cheio, lotado. Já tinha vazado que eu ia sair no final. E o nosso vestiário ali, que tinha um túnel ali, o vestiário estava totalmente lotado de crianças vestidos. Quando eles me viram, começaram a falar comigo, gritar. Para falar a verdade, eu tive uma crise antes de entrar em campo. Isso é muito particular. Uma crise de choro, porque a torcida estava pedindo para eu ficar e as crescia dentro do vestiário, dentro daquele corredor, que está todo mundo de mão dada, pedindo para eu ficar também. Quer dizer, houve uma comoção. E o jogo foi aquilo que você viu, né? Um jogo totalmente desfigurado. Nós tomamos 3 gols, meu Deus do céu. 3 gols incríveis. Aquele cara, Cabanha, o nome do cara, que eu nem... Cabanha. Joel, mas nesse jogo, inclusive, né, para responder a pergunta até do Fábio Ribeiro, nesse jogo especificamente, o Fábio Luciano, que era o capitão na época, ele não jogou, você se recorda disso? Não jogou. Jogou o Leonardo? Ele foi vetado, ele foi no meu quarto, pedi para jogar, ele foi no meu quarto, porque ele é um jogador muito
firme, muito sério. E ele está aí para a gente comprovar, e nós vamos entrevistá-lo. Esse é um jogador que eu gosto de entrevistar, que é um jogador firme, um jogador que, conviveu comigo e sabe o meu modo de ser, mas ele estava com um pequeno desconforto, que ele sentiu na véspera do jogo, talvez um cansaço muscular, coisa e tal, daqui, dali. Eu não sou médico, eu não sou preparador, eu não sou ninguém para dar uma opinião se ele poderia jogar ou não. Mas só que ele foi no meu quarto pedir para jogar e eu fui obrigado a mexer no time. Né? Foi obrigado a mexer no time e eu botei um zagueiro, Leonardo, e as coisas não deram certo. O último gol que eu tomei foi um gol de falta, meu Deus do céu, a falta... Então, vamos lá. No primeiro tempo, terminou 2-0, já era o limite. Tinha sido um gol do Cabanha e do Esqueda, né? No vestiário, como é que foi no vestiário? Sabendo que no segundo tempo vocês ou teriam que segurar o resultado ou avançar. Mas não tem... Adriana, quem trabalha em time grande sabe que esse negócio de segurar resultado não existe. Principalmente no Flamengo. Porque a torcida não deixa. Já é espírito, o Flamengo, um Vasco, um Fluminense. Você não vem com essa dentro do Maracanã, treinando nesses clubes, de você querer segurar resultado. É pior. Então, eu tinha sempre um ditado dentro do futebol. Eu quero vencer jogando mal, não quero perder jogando bem. Entendeu? Mas eu tenho que ir para cima, me obriga a isso. Por isso que você tem... Os vencedores jogam para ganhar, jogam para perder. Você não pode ficar querendo segurar isso, segurar aquilo, a não ser uma situação tática que você encontrou que você vai surpreender o adversário. Fora isso, você tem que jogar para cima, cara. Não vem querer segurar resultado, que isso não vai dar certo. Não, nem foi mas questão psicológica, já tinha estourou a notícia que eu ia sair, estourou a notícia que já tinha outro treinador que ia entrar tentou do meu lado. Eu fiz um pedido para eu não dirigir o jogo. Eu fiz um pedido. Eu não tenho condições psicológicas de dirigir o time. Eu estava totalmente transformado. Porque se eu soubesse que ia acontecer aquilo tudo ali, aquilo não teria acontecido. Porque você não sabe o que é dirigir um time grande. E você ter um comportamento com a torcida, que a torcida gosta, que a torcida te adora, como das torcidas, todos os clubes gostam de mim. A do Flamengo, principalmente, que eu tinha música, cantava aquelas coisas todas, principalmente quando eu estava em campo, e essas coisas todas, você está comprometido, que era um negócio totalmente diferente, que eu ia para uma Copa do Mundo, eu ia ser treinador de um país que só teve essa vez na África, eu não sei se vai ter de novo, uma Copa do Mundo lá, e você tinha a oportunidade de dirigir um time. Então eu não tinha, olha, mas eu não tinha a mínima, eu chorava que nem criança na hora que eu entrei em campo, quando eu entrei. Joel, eu sei que você fica muito carregado de emoção, mas então a pergunta é a seguinte: eu sei que, por exemplo, no vestiário, vocês já estavam com 2-0 e você fez algumas substituições, não sei se você lembra, né? Diego Tardelli, Obina, enfim. Não me lembro, eu não me lembro de nada. No vestiário, você lembra de alguma coisa naquele intervalo, sabendo que vocês já estavam com... Não teve nada, nós tomamos um gol num contra-ataque, o outro gol, nem me lembro o segundo. O terceiro eu me lembro que foi uma falta. Foi uma falta que eu preciso... Abre a barreira, porque não é possível o cara acertar os 40 e tantos minutos e acertar um chute dali. E eu acho que a bola desviou na barreira, não sei, não me lembro bem. Eu não estou falando que eu estava totalmente fora de sintonia, cara. Eu não me lembro o que aconteceu. Nada daquele jogo. Nada. Aliás, esse é um jogo, estou contando agora, porque aqui no canal, respondeu aos nossos torcedores, aos nossos amigos que estão nos acompanhando, e a pergunta que eles querem saber está sendo respondida por mim, mas isso é uma coisa que eu quero apagar da minha vida, porque senão isso daí vai ficar uma tortura pro resto da minha vida. E por isso que eu vou fazer uma pergunta, depois nós vamos fazer um programa geral, sobre o que eu entrei, que eu saí, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque qualquer coisa que me perguntar, eu falo, vai lá e procura no canal, que está lá gravado bonitinho.
Tudo bem. É. Obrigada, Fábio Ribeiro, pela sua Fábio, pergunta. obrigado pela pergunta. É uma pergunta que eu já respondi, mas eu sempre gosto de responder porque tem mais. Eu esqueci de responder a pergunta porque falaram muita coisa. E alguém, quando você perde, inventa um monte de história. É esse o ponto principal por isso que você não perguntou. Que nós tínhamos feito festa na véspera do jogo. Não é verdade. E também foi o seguinte: na véspera do jogo, a Federação Carioca foi entregar o prêmio dos melhores do Campeonato Carioca. E nós ficamos presos, não vou dizer que é isso, foi o principal. Nós ficamos presos numa festa da Federação até meia-noite, 1h da manhã. E foi todo mundo para essa festa, porque nós éramos os campeões e os nossos jogadores foram os jogadores que ganharam mais prêmio. Impressionante, cara. Eu fui campeão, não fui carioca? Ganhei do Botafogo? Não fui? Mas eu não ganhei o prêmio do melhor técnico. É mole isso. Tu já viu um negócio desse? Estava, então, começando desde a véspera. E outra coisa, houve um sorteio para uma viagem para Disney. Adivinha quem foi sorteado? Fui eu. Você já comentou isso uma vez. E eu fui sorteado e você até não foi, hoje né? Eu viajei para Disney, porque eu tive que viajar. Falei com o pessoal da companhia de viagem, futuramente eu vou dizer qual é a companhia de viagem, eles ficaram de me dar a passagem. Tá até hoje e tem esperando. mais. O Kleber cobrou da companhia de viagem, pô, você não vai querer meter o Joel na econômica desse tamanho. Você disse, não, o Joel vai de executiva. Aí eu tive que ir para a África do Sul, perguntei a eles se eu podia. Não, para você a gente pode guardar isso tudo, você pode viajar a hora que você quiser. É o Kleber Leite, gente. Eu não fui ver o Mickey, não fui ver o Pato Donald, não fui ver o Tio Patinha, não fui ver ninguém, cara. Eu fiquei aqui no Brasil. Será que ainda está valendo para hoje em dia essa viagem? Vai valendo nada. Não está valendo. Eu ia pedir para você me dar. Não, eu te dou. Se você precisar, eu te dou, porque quero ver se você vai receber. E é bom isso daí estar ouvindo para as pessoas que me prometeram que não me deram a passagem até hoje. Então depois você vai ter que dizer aqui, hein? Então, próxima pergunta. E aí, Joel, meu nome é Martim, sou uruguaio e tenho uma pergunta para te fazer. Você saiu campeão de muitos torneios, mas teve um que ficou na memória de todos os botafoguenses, o Carioca de 2010. Vocês ganharam bonito, mas a imprensa falou sobre muitas coisas. E eu, como uruguaio, tenho que te fazer essa pergunta. É verdade o que falava a imprensa da época, que você tinha algum tipo de problema com o Louco Abreu? Por favor, me conta qual era teu relacionamento com o Louco Abreu, com os jogadores do Botafogo e como foi esse campeonato. Você curtiu, não curtiu? Como foi que você viveu sair campeão do Carioca de 2010? Que legal, que bacana. Essa é a pergunta do Martim Fernandes. Martim? É uruguaio. E olha que legal. Louco Abreu, ele nos acompanha aqui direto. A gente está aguardando ele pessoalmente, inclusive, para falar aqui no canal. Essa vai ser uma entrevista que vai dar o que falar, cara. Vai ser legal demais. Sabia que eu e o Louco Abreu fazemos aniversário no mesmo dia? É 17, né? Acho que é 17. 17 Qual mês? de outubro. Meu Deus, ele vai assinar meu contrato, vai dar certo. Mas então, vamos lá responder a pergunta do Martim Fernandes. Martins, bela pergunta. Você sabe que no futebol existe fofoca, né? Eu vou te responder um pequeno trecho, que depois do resto eu vou responder quando o Abreu estiver junto, porque tem aquela prova dele e minha. Olha, o Abreu foi um jogador espetacular, sob todos os aspectos. Inclusive para a minha profissão de técnico. E um jogador muito inteligente. Muito inteligente. Eu cheguei no Botafogo, isso é outra história, Adri. Contar a história desse título de 2010 do Botafogo, que tem muita coisa incutida aí dentro. Eu cheguei numa época que o Botafogo tinha perdido feio, de 6-0, 6-1 para o Vasco. Um campeonato incrível, onde o Abreu estava... Eu não gosto de chamar de Louco Abreu ele não, vou chamar de Abreu. De Abreu, é verdade. O Abreu estava chegando, e nesse jogo do Vasco, acho que ele nem completou o jogo, e nós tivemos algumas divergências profissionais e respeitosas. São respeitosas que eu vou só respondendo essa pergunta, você vai sentir que nós tínhamos
nós tínhamos uma amizade, um gostar particular. Quando o Abreu fez aniversário, e ele fez uma festa na Barra, na entrada da Barra da Tijuca, ali onde era o Porcão, tinha um lugar ali que o Porcão era reservado, que tinha um futebol daquele canal, lá do outro lado. Tinha um local reservado, e ali tinha uma casa de festa. E ele fez uma festa e me convidou. E nós atravessamos de barco ali num canal de um lado para o outro e estava na festa. E a festa rolando daqui. O Abreu é muito vivo, cara. A festa rolando. Como todo mundo carioca, jogador de futebol, gosta de bater samba, todo mundo veio bater samba. Aí um jogador aqui, outro jogador ali, a gente tomando vinho, batendo papo, conversando, trocando ideia, essas coisas todas. Agora mesmo, quem vem de lá batendo samba? É o Abreu. Abreu. E como ele batia, cara. Eu falei, pô, esse cara não é uruguaio, não, ele é carioca da gema. E ele só assustou todo mundo naquele batuque. Eu falei, pô, esse cara é malandro demais, cara. Ele é esperto demais, malandro no bom sentido. Mas nós tivemos uma convivência muito grande, e essa história do Abreu vai ser uma história com ele que vai ser contada em capítulos, porque não só o pessoal, os uruguaios, como os torcedores da maneira geral, vão gostar, que tem muita coisa interessante e inteligente, porque ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente dentro das perguntas que ele fazia, dentro daquilo que ele queria saber. E para mim era bom, porque ele sabia que eu tratava todo mundo do mesmo jeito. Valeu. Joel, obrigado pela pergunta. Deixa eu só complementar aqui essa pergunta do Martim Fernandes. Aproveitando que a gente tem um episódio do Somália aqui, né? Quem ainda não assistiu pode assistir. E é uma coisa curiosa. Uma vez você comentou que aquela cavadinha do Louco Abreu que ele deu na final era uma coisa que foi surpresa para você, né? Porque era uma coisa que ele não costumava nem fazer em treinos. Procede? Aquela batida de pênalti que ele fez, até hoje eu tenho uma marca dentro do meu coração. Porque eu tomei um susto. E eu só não desmaiei ali na hora porque o coração estava muito forte. Porque botei na final do campeonato um título para o Botafogo, depois de tudo que nós fizemos, eliminamos o Vasco, eliminamos o Fluminense, e jogando contra o Flamengo, e todo mundo tinha o nosso time com favas contadas, e nós conseguimos vencer como nós vencemos. Adri, não é mole não. Só o Abreu para fazer um negócio daquilo. Só ele, para ter coragem. É por isso que o Somália falou que ele um cara desse só pode ser louco, um cara desse só pode ser... E o Somália sempre diz que toda vez que vai ver a reprise do pênalti, ele fica nervoso novamente. Se você ainda não assistiu o episódio do Somália, assiste também. Em breve, Louco Abreu aqui no canal. Essa do Abreu, nós vamos fazer uma festa quando ele vir aqui. Com certeza. E eu fiquei de lá, ele me convidou para ir na casa dele. Ele tem 3 garotos, parece, 3 filhos, fez aniversário. Não, ele tem 4. 4, né? Porque ele tem gêmeos, né? E, cara, mais um, tá fazendo filho aí. Poxa, não é mole não, né, Abreu? Haja clube para você jogar aí. Até pouco tempo, ele estava jogando num time lá no Peru, e ele e o zagueiro, como é que é, o Antônio Carlos, me chamaram para ir para lá. Falei, não, uma vez só basta, 2 não dá para passar. Ainda mais no Peru, não vou não. E eles estavam lá, cara. Ele anda, cara. Sabe quantos clubes o Abreu jogou? Mais de 20, cara. Ele vai confirmar quantos clubes ele jogou. Ele vai vir aqui no Brasil e no exterior. Martim Fernandes. Que eu estou falando na Europa, né? Uhum. Então, Martim Fernandes, obrigado pela sua pergunta e vamos aguardar o Abreu aqui pessoalmente. Ele vai ser bom, vai ser boa entrevista. É uma entrevista que o bicho vai pegar. Próxima pergunta. Oi, gente, então, eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é, Papai Joel, quando que você vai assinar o contrato com a Adri? E a segunda é, Adri, como que está sendo essa experiência de gravar ao lado do Papai Joel, que é uma pessoa tão querida e tão conhecida assim pelas pessoas? Beijo. A caneta já está aqui, essa é a Bárbara Mendes. Bom, a primeira pergunta é para você, viu, Joel? A próxima é para mim. Tá bom, a primeira ela falou como é
A Bárbara Quando falou. você vai assinar... Não finge que não Assinar o entendeu. contrato? Porra, cara, Poxa, aqui, ó. essa pergunta já... É porque veio a pandemia aí, E e você sabe que está todo mundo meio difícil de assinar contrato, mas ela vai assinar. O contrato dela já está batido, já está tudo. a Ela culpa está é do... recebendo o cachê dela. Bárbara, ela vai assinar o contrato dela. O contrato já está batido. Mas você há de convir que, nesse momento, o país está passando um momento muito difícil, não só em termos de médico pela pandemia, como em termos econômicos. Você vê que tem muita gente quebrando, mas nós vamos manter aquilo que nós prometemos e vamos pagar com os atrasados. Ela pode ter certeza disso. Nós não vamos faltar com a nossa responsabilidade. Ela vai assinar um contrato. Legal que está aqui gravado isso, entendeu, gente? E, Joel, mesmo na crise existe oportunidade, viu? Então não fica na culpa do Covid-19, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Joel, aproveitando essa pergunta da Bárbara Mendes, é verdade que uma criança uma vez te perguntou, quando você ia assinar o contrato, que você comentou? Perguntou. Gente, tá vendo? Perguntou. Obrigada pela pergunta, Bárbara Pior Mendes. que me perguntou e eu fiquei... Conta. E eu fiquei sem graça. Ele chegou perto de mim e falou assim, vem cá, quando é que você vai assinar o contrato? Eu falei, a qualquer momento. Teve uma bronca, cara. Pequenininha. Ela gravou isso, cara. 8 anos. 8 anos. Olha só, 8 anos, cara. Aí eu fiquei sem graça. Falei, não, já assinei, porque para criança você... Mentir já é chato. Ainda mais para criança. Ela fica marcado, cara. Mas eu vou assinar o contrato. E foi Pode ter pessoalmente, certeza né? Eu nem estava Não, presente. foi na pessoalmente. lata. Foi pimba. Oi, como vai? Tudo bem? Ela, pimba. Carta marcada. E a outra pergunta que ela fez, eu vou dar duas respostas, tá? Uma pergunta e leva 2 respostas, Bárbara. E Adri, como está sendo a experiência de gravar o canal do Joel com Joel, como uma pessoa muito conhecida? Primeiro eu vou dar uma resposta bem profissional. É um desafio muito grande de gravar com o Joel, porque é uma pessoa que tem uma história incrível de vida, então a gente acompanhar, né, ter que acompanhar uma pessoa como ele, não é simples, né? Então, e eu acho, assim, o canal é como se fosse um livro da vida dele, né? Então, eu acho também, por um lado, uma grande oportunidade isso aqui, né? Que também eu estou tendo. Então, eu vejo por esses 2 lados aí. Então, é um prazer fazer isso. Não estou puxando o saco do papai. Mas nem precisa, porque você é uma pessoa competente, uma pessoa inteligente, e se também não fosse assim, você não ia ter essa oportunidade. O nosso canal é feito não só de pessoas competentes, como pessoas inteligentes e grandes profissionais. E é isso que envolve a gente, e isso que nos dá cada dia mais energia da gente continuarmos no canal, apesar desse momento do Brasil e do mundo estar passando difícil, mas nós estamos continuando e vamos continuar. Agora, Bárbara, outra coisinha aqui. Gravar com o Joel também, vou te dizer um negocinho aqui. Não é fácil não, hein? Tem que ter muita paciência, hein? Joel, assim, com esse sorrisinho aí, né? Olha, né? Não é fácil, não. É fácil vocês que encontram aí, papai, vê foto, vê lá o episódio, tá. Olha, gente, meu contrato tem que estar... Sabia que eu não sou unânime, 100% não existe. Mas é assim mesmo. Tá vendo? Eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa legal, mas eu sempre tenho que levar uma agulhada de vez em quando. É assim mesmo. Prego que mas se a vida destaca, continua. Prego que se destaca, leva a martelada, né, papai? Tá bom. Papai, é isso aí. Bárbara Mendes, obrigada, tá, pela sua pergunta. Bárbara, um abraço, obrigado pela pergunta. Uma torcedora, né, feminina. E continue pesquisando. Assina Joel, hashtag assina Joel. E para fazer outras perguntas que nós vamos estar sempre aqui ao seu dispor. Porque aqui, o nosso entrevistado tem vez. Canal do Joel no YouTube. É isso aí, papai. Gostei de ver, sem fugir das perguntas. E você, então, que quer fazer perguntas para nós? Escreva aqui no chat do YouTube, tá? Que nós estamos de olho, a produção vai ficar de olho. Pode mandar lá no direct. Fala direct, papai. Direct. No @canal do Joel Oficial no Instagram ou no meu @adrisantos10 com Y, que tá aparecendo aqui para você, tá bom? Se inscreva, dê seu like lá, tá bom? Tudo com muito respeito, muito carinho para vocês, tá? Um beijo. Papai, Vem com a gente. Vem com a gente.